A Torá é um livro de instruções para a vida real, e não uma coleção utópica de teorias fantasiosas. Por isso, aborda situações concretas e frequentemente desafiadoras, como guerras, violência e até mesmo a escravidão. Devido à complexidade de seus temas, muitos podem dizer: este livro é ultrapassado e apoia ações terríveis que já superamos na nossa história. mas será que é realmente isso? Será que a Bíblia é um livro que promove ações terríveis? Esse é o assunto do vídeo de hoje. Para quem não me conhece, meu nome é Silvia Mazzoni e aqui no canal exploramos a Bíblia juntos com um olhar judaico-nazareno. Se você gosta de estudar a Bíblia e a história e as raízes da fé, inscreva-se no canal e ative o sininho para sempre receber notificações de novos vídeos. No Antigo Testamento, temos que o patriarca Abraão dormiu com a escrava de sua esposa. Isso parece confirmar nossas piores suspeitas. A Bíblia endossa a escravidão, inclusive a sexual. A Bíblia descreve o pecado humano e, em muitos casos, fica claro que a descrição não é prescrição. Descrever não é a mesma coisa que aprovar. Abraão e Sara eram velhos e inférteis e Deus prometeu que os descendentes de Abraão superariam em número as estrelas. Em vez de Sara confiar em Deus, ela buscou um atalho e convenceu Abraão que, se ele se deitasse com sua escrava egípcia, Agar, ele iria solucionar o problema. Agar provavelmente tinha bons costumes, uma boa aparência e muito provavelmente ela e Sara eram próximas. Além disso, para os povos que os rodeavam, os povos pagãos, dormir com uma escrava não faria erguer nem mesmo uma sobrancelha da moralidade. Além disso, na cultura da época, tornar-se concubina de Abraão poderia ser uma forma de elevação social para Agar. Mas a Torá é clara. A decisão de Abraão de se deitar com Agar foi contra a vontade de Deus. Descrição não é prescrição. Quando Agar concebeu, começou a menosprezar Sara, sua senhora. Em resposta, Sara a maltratou e Agar fugiu. Então vem a parte mais extraordinária dessa história. O anjo do Senhor aparece a Agar e lhe faz promessas. Quer dizer, a menina fugitiva recebe promessas, assim como Deus fez promessas ao próprio Abraão. De fato, Agar é a primeira pessoa nas Escrituras a dar um nome a Deus. Tu és o Deus que me vê, declara ela. Ora, um Deus a favor da escravidão nunca iria ver uma escrava. Se prestarmos atenção, na verdade, Agar encontra-se com o anjo do Senhor e essa experiência é particularmente significativa. Na verdade, ela se encontra com o anjo do Senhor não somente uma vez, mas duas. Abraão só vai ter essa oportunidade depois dessas duas experiências de Agar. Ou seja, quando Abraão chegou com o trigo, Agar já tinha o pão na mesa há muito tempo. Agar foi vista e ouvida e validada pelo próprio Deus de maneira surpreendente. Após a morte de Sara, Abraão se casou com Quetura, que, segundo a tradição judaica, seria Agar com um novo nome. Essa é uma interpretação emocionante que revela o poder do perdão e da redenção. Comentaristas como Rashi veem Ketura, que em hebraico significa incenso ou pureza,
um símbolo das virtudes de Agar, preservada ao longo dos anos. Ao recebê-la de volta, não mais como serva, mas como esposa amada, Abraão transforma sua história em um testemunho de reconciliação e cura. Assim, a jornada de Agar, renascida como Quetura, torna-se um tributo à paz e à redenção. Uma prova viva de que Deus não aprova a escravidão é que ele escolhe formar um povo para si justamente após libertá-lo da escravidão do Egito. Não apenas qualquer povo, mas o povo prometido. Somente depois de serem libertos é que eles se tornam uma nação, sinalizando que a liberdade é o fundamento dessa aliança. Os hebreus suportaram 400 anos de opressão e escravidão sob o domínio egípcio, sujeitos a trabalhos forçados, humilhações e castigos severos que tentavam sufocar sua cultura e identidade. Mas Deus, que abomina a escravidão, já havia preparado o Redentor. Quando Faraó ordenou que todos os filhos dos hebreus fossem lançados ao Nilo, uma mãe corajosa escondeu seu filho em um cesto, confiando-o ao cuidado divino. Resgatado das águas por uma princesa egípcia, esse menino, Moisés, foi criado como um príncipe do Egito. Educado nos palácios de seus opressores, foi preparado para uma missão maior do que ele poderia imaginar. Moisés viveu no luxo e no poder da realeza egípcia, mas jamais esqueceu seu povo e suas raízes. Guiado pela mão de Deus, Moisés enfrentou o faraó e, com coragem e fé, liderou o povo em uma jornada de libertação. Assim, Deus mostrou ao mundo que ele não tolera a opressão e que, a seu tempo, ergue um redentor para libertar os que clamam por justiça e liberdade. Outro fato impressionante é que, após receber os 10 mandamentos no Monte Sinai, a primeira instrução de Moisés é justamente sobre a questão da escravidão. O que nos vem à mente quando pensamos na palavra escravo é algo bem diferente do que realmente escravo significava na cultura judaica da época. Em hebraico, a palavra escravo, eved, é usada tanto para escravo quanto para servo ou trabalhador. Portanto, é essencial analisar o contexto para se entender o que a Torá se refere. A lei estipulava quais seriam as condições nas quais a escravidão poderia acontecer. Por exemplo, quando alguém houvesse trocado os pés pelas mãos e se endividava ao ponto de não conseguir pagar, poderia se vender como escravo, ou seja, pagar a dívida com seu próprio trabalho. Essa seria uma forma justa de o devedor saldar sua dívida e corrigir o problema da insolvência. É muito diferente isso da escravatura da época do Brasil colônia, em que escravos africanos eram brutalmente maltratados e tinham seus direitos completamente negados. Assim sendo, a Torá indica o caminho da liberdade, criando leis que limitam a escravidão a um período máximo de 6 anos. Depois de 6 anos, o escravo deve partir para a liberdade e só permanecerá naquele trabalho caso escolha fazê-lo. Ou seja, ainda que o escravo permaneça no mesmo trabalho, como estaria lá devido à sua escolha, então a natureza da relação entre ele e o seu senhor terá mudado. Além disso, a possibilidade de ascensão social era uma realidade. Não era raro uma escrava acabar se tornando uma esposa com todos os direitos. A proteção à mulher na sociedade israelita supera em muito as mais avançadas sociedades modernas. A dificuldade para se entender isso está ligada a ideias modernas que projetamos sobre as Escrituras.
E isso acabou gerando uma imagem falsa do passado. A liberdade é um valor a ser perseguido. A questão, porém, é como alcançá-la? Seria possível impor a liberdade a alguém? Ora, a própria natureza da liberdade impede que ela possa ser imposta. No momento em que tentamos impor a liberdade, eliminamos a liberdade. A verdadeira liberdade reside na capacidade de escolher o bem, pois ser genuinamente livre é ao mesmo tempo estar liberto das amarras da opressão e da ignorância e livre para abraçar o que é justo e virtuoso. Quando pensamos em liberdade de modo egoísta, pensamos apenas em ser livre de obrigações, restrições e imposições. No entanto, a genuína liberdade transcende esse enfoque limitado, pois a liberdade autêntica não se resume ao ser livre de, mas revela-se plenamente no livre para agir com virtude, livre para promover o bem. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, porém não useis da liberdade para dar ocasião à carne, mas servir-vos uns aos outros em amor. Como livres que sois, não usando todavia a liberdade por pretexto da malícia, mas vivendo como servos de Deus. E libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Enxergar uma liberdade que foca só na ausência de limites acaba perdendo de vista o que realmente importa. A verdadeira liberdade é aquela que nos faz crescer como pessoas e contribui para o bem dos outros. É muito mais do que simplesmente poder agir sem barreiras. É ter consciência das implicações de nossas escolhas e entender que nossa liberdade está sempre ligada dos outros. Então é isso, pessoal. Terminamos nosso estudo por aqui. E se você gostou desse vídeo, deixe o seu like e se inscreva no canal. E juntos vamos alcançar a verdadeira liberdade. Lehi Traot.